Olá amigos, que bom ter você aí, seja bem-vindo a mais um Direto com a Palavra. Nós estamos em uma série de 7 dias, hoje é o 6º dia, da estratégia para o crescimento da igreja. Hoje nós vamos usar alguns textos aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26, aqui diz que nós temos domínio, Deus nos dá domínio sobre pessoas. É isso? Não. Vamos ver o que diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu nem separei aqui, amados. Aqui é quase ao vivo, sem pó de arroz. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a fera e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus nos dá o direito de termos domínio sobre animais, sobre esses seres. Mas Deus não nos dá legalidade para dominarmos pessoas, e sim para conduzir pessoas, Se você é um líder, você recebeu o poder para exercer não sobre pessoa, mas em favor de pessoas, Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Separei também aqui o Salmo 145, você pode ler aí, Jeremias capítulo 1, verso 12, onde que Deus fala que Ele vela por cumprir a sua palavra, Romanos capítulo 1, verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E também temos a leitura aí de Romanos 3, verso 28, capítulo 5, verso 1, capítulo 10, verso 17 e Hebreus, verso 11, capítulo 11, verso 6, capítulo 11, verso 6, que fala aí sobre a fé. Amados, eu escrevi aqui, somos a imagem e semelhança de Deus, Ele é santo e nós somos santificados. Ele é justo e nós somos justificados. O que fazemos hoje em Deus ecoará para a próxima geração. O Senhor é justo e vela por cumprir a sua palavra. Concluindo, buscar ao Senhor com pureza de coração, anunciar a sua palavra. Falamos sobre pureza de coração no livro de Atos, Se não estou enganado, foi ontem, anunciar a sua palavra, praticar a justiça. O que é justiça, amados? Qual é a definição de justiça? Justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Então, anunciar a sua palavra, praticar a justiça e acreditar que Deus faz acontecer, porque está escrito que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Essa obra de antemão o Senhor preparou. Então, qual é a estratégia aí para o crescimento da igreja? Está aqui. Desde o início nós temos falado isso. Pureza de coração, santificação, obediência a Deus, oração. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Lembra da igreja primitiva? E Deus acrescentava de dia em dia os que iam sendo salvos. Então qual é o nosso papel? Nos consagrar. Queimar na presença, entrar na presença de Deus para queimar na presença dos homens, para que os homens sejam atraídos pelo Deus que está em nós. Esse é o caminho. O caminho para o crescimento da igreja é nós mergulharmos aos pés do Senhor, buscando a santificação. O que é ser santo? É ser separado. Nós temos toda a nossa vida aí de trabalho, a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. O primeiro ministério do homem é a família. Nunca pode ficar em segundo plano. Se nós deixarmos a nossa família em segundo plano, nós não estaremos acertando, mesmo que nós venhamos fazer todos os propósitos, todos os desígnios que a palavra nos ensina aí. Nós não estaremos
no propósito original de Deus, que é sermos o sacerdote da nossa casa e cuidarmos do nosso primeiro ministério, que é a família. Então, santificação, pureza de coração, estar separado para Cristo, nos consagrar, e o próprio Deus faz a sua obra, porque Ele vela por cumprir a sua palavra, porque Ele diz que de antemão essa obra Ele preparou, mas nós precisamos ter o quê? Fé, para que isso venha acontecer. Não existe nenhuma estratégia humana que seja melhor do que estar separado e dispostos e comprometidos com a obra do Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus. Mais uma vez, que bom ter você aí. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative as notificações, curta, compartilhe e nos ajude a transmitir essa mensagem, porque ela é necessária e é a única que nos leva a Jesus, que é o único caminho que nos leva ao Pai, que nos dá a salvação. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado, meu Deus, por esse santo dia, obrigado pela tua graça e pela tua infinita misericórdia e pela tua instrução diária, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.